Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos para nossa aula de hoje. A nossa aula vai ser aula de ciências, tá no capítulo 5 do livro de vocês, a partir da página 37. É um assunto que a gente está batendo também muito, que é sobre a água. É um assunto que eu gosto bastante de falar, porque é um assunto necessário e a água é um bem renovável necessário, né? Então vamos lá. O uso da água é o que a gente vai falar hoje, tá? Anteriormente, você descobriu um pouco mais sobre como as plantas utilizam a água e as possibilidades de fazerem isso. Porém, esse recurso aparece em inúmeras outras ações, diretamente ligadas à alimentação, geração de energia, transporte, entre outros. Falaremos nesta aula de diferentes usos da água. Vamos a eles. O primeiro aí, água na alimentação. Mas água na alimentação, claro que é muito importante. Vamos lá. O uso da água por parte dos seres humanos envolve diretamente a sobrevivência. Além da hidratação, nosso principal líquido corporal, o sangue, é formado por água. Olha que interessante. A urina, necessária para a eliminação das substâncias tóxicas, depende da ingestão de água. Outros líquidos importantes presentes no corpo também são formados por água. Uma dica aí, principalmente para a mamãe da Júlia, né, que está gestante, é que a água é muito importante, principalmente na época quando for amamentar. Porque a água vai fazer produzir mais leite. Gente, é muito incrível como a água ela é importante para o nosso organismo, como que a água é importante para a nossa sobrevivência. A água também é importante em outras ações, como facilitar a realização de certas reações químicas, controlar a temperatura corporal, a temperatura do nosso corpo, e entre outras funções desenvolvidas em nosso corpo. Na alimentação, a água também está presente dentro de certos alimentos. Vamos lá, quais são os alimentos que já contêm água? Frutas, legumes, verduras, grãos, carnes e entre outros. Além disso, ao prepararmos os alimentos, necessitamos de água para cozinhar a comida, né? Alguns alimentos que a gente percebe bastante que tem água, igual o chuchu. Quando você vai fazer um chuchu refogadinho, você não pode colocar muita água, porque ele já contém muita água dentro dele. Então, quando você vai fazendo o chuchu, né, o segredo é você colocar pouca água, porque ao cozinhar ele já vai eliminando água. O importante é destacar que a água tem papel fundamental na alimentação e no funcionamento corporal. Aconselha-se a ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia para uma pessoa adulta e cerca de 1,5 litro para crianças, né? Então é muito importante beber água. Se hidratar ainda mais que esse calorão que tá fazendo aí, que só Jesus. Vamos lá. Página 38. Temos a imagem de um tomate e temos a imagem de várias carnes, né, que possuem água, tá? A pesca é uma atividade relacionada à alimentação, onde os recursos aquáticos são explorados. Esta prática milenar possibilita o ser humano retirar recursos de diferentes ambientes aquáticos para a sua alimentação. Peixes, crustáceos, moluscos são os principais alimentos retirados dos rios, lagos, mares. Podemos destacar também a criação de animais e vegetais em tanques nos próprios ambientes aquáticos para o consumo. Aí do lado tem a imagem de um tanque para a criação de peixe. Eu vou, como sempre, tentar colocar uma imagenzinha aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, geração de energia e abastecimento. Mas o que a água tem a ver com a energia? O que a água tem a ver com a eletricidade? Tem tudo a ver, gente, tudo. A água pode ser usada também na geração de energia e no abastecimento. Essas duas opções têm algo em comum. Os locais usados para as duas finalidades, os açudes e as
represas. Você conhece os açudes? O que é açude? Um nome diferente, né? Açudes são ambientes normalmente construídos para o armazenamento de água. É como se construísse um lugar para guardar a água. Antigamente, esses locais eram muito comuns nas cidades ao redor do mundo. Hoje em dia, com a modernização de muitas cidades e regiões, redes de tratamento e abastecimento pode levar água até as nossas casas. Então, a água ela é um processo, depois essa água ela é tratada e ela volta de novo para nossas casas. Quem tem água de rua, porque agora a maioria das pessoas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente vê a falta de água muito grande, tem poço artesiano. Mas ainda assim, muitos locais não possuem água encanada. Desta forma, os açudes e outras alternativas são usadas para solucionar essa necessidade. Podemos citar também os poços artesianos que eu acabei de falar para vocês. Aqui na minha casa é poço artesiano. Precisa de uma bomba, né, para ter força para puxar a água desse poço e jogar a água para a caixa, que utilizam água armazenada nos lençóis subterrâneos que a gente falou na aula passada. Aí vocês têm também uma imagem, tá? No livrinho de vocês aí, tá? Porque às vezes eu não consigo colocar a mesma imagem. Essa imagem aí é de uma cidade de Savana, da República Tcheca, onde eles usam açude ainda para armazenar água. E no livro de vocês aqui, vocês têm que eu falei a imagem do tomate, do frango, olha. Tá? Esse aqui é o que eu falei para vocês do tanque para criação de peixes, né? Além do abastecimento da água repressada, pode ser usado para a geração de energia. No abastecimento, a água repressada é usada aos poucos, de acordo com a necessidade do local. Normalmente, os açudes têm ligações com corpos de água naturais, que constantemente alimentam essas pequenas represas. Para a geração de energia, as represas precisam ser muito maiores. Muitas vezes não conseguimos identificar o outro lado de uma represa. Se estivermos do lado oposto, elas precisam garantir o bom funcionamento das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas são locais que utilizam a água repressada para produzir energia elétrica. E como isso acontece? As represas utilizam para essas finalidades, ficam em pontos mais altos, com a queda da natureza, com a queda natural de água. Grandes turbinas são movimentadas e a energia é produzida. Aí vocês têm também aqui, ó, duas imagens. Tá vendo que tá bem no livrinho de vocês também, que é hidrelétrica, detalhes da água repressada, e a outra, detalhes da água caindo, tá? Então, ali aqui na primeira imagem a água tá presa e ali a água tá sendo liberada. A construção das hidrelétricas é um pouco importante a ser ressaltado. Vamos lá. O espaço utilizado para repressar água muitas vezes modifica bastante o ambiente. Quase sempre pequenas cidades ou vilas são desabitadas para que o espaço seja preenchido com água. Então, eles tiram as pessoas daquele lugar para fazer a represa, né? E tem que ser uma coisa muito bem construída, muito bem planejada, muito bem feita, para no futuro não dar um problema e a represa, né, arrebentar e alagar toda a cidade, acontecer tragédias como a gente já viu acontecendo, né? A água e o transporte. Mas, professora, o que a água tem a ver com transporte? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Tem carro, se você não tiver uma garrafinha de água, o carro não vai andar, não. Tem tudo a ver. Outro uso de água muito utilizado no Brasil e em outros locais do planeta é a possibilidade de ser usada como via de transporte.
Os diferentes ambientes aquáticos possibilitam a navegação e facilitam o deslocamento de pessoas e produtos. Além disso, podem ser realizadas navegações turísticas, né, carregar turista, sendo esta uma importante atividade econômica para algumas regiões do Brasil. Deslocamento de embarcações ocorre em oceanos, mares, rios e lagoas. Aqui tem, olha, deixa eu abrir o livro aqui, vou mostrar aqui, uma embarcação, tá vendo aqui, ó, tá? O livrinho de vocês aí também, tem igualzinho o meu aí, que é os grandes navios que são usados para o transporte de carga como alimento, lá no centro do Rio de Janeiro, ali perto da, acho que é Baía de Guanabara, a gente vê isso aí, tá? Um pequeno barco tem dificuldade de navegar em mar aberto, assim como um grande navio não consegue navegar em pequenos rios e em ambientes menores, como lagos e lagoas. Aí vocês têm aqui, ó, também, imagem de um grande barco e aqui de um pequeno barco, tá? Práticas esportivas. Por fim, você perceberá o uso de água para práticas esportivas. As possibilidades são inúmeras. Temos a natação, o surf, a canoagem, o remo, o nado sincronizado e entre outros. Sem contar nos esportes de neve que utilizam a água em seu estado sólido, tá? Aqui vocês têm tudo isso que eu falei, ó. O nado sincronizado, ó, tudinho tá aí no livro de vocês. Agora que a gente já falou a importância da água, como a gente utiliza a água, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí a página 42, a página 43 e a página 44. Daqui a pouquinho eu volto para nossa correção, tá? Um beijo.